Olá, meus prezados amigos, que sempre têm prestigiado aqui aos meus estudos semanais. Mais uma vez é um grande prazer chegar até vocês com mais um estudo da Bíblia. Nem sempre a Bíblia é fácil de ser interpretada, porque ela não traz muitos pormenores dos fatos e eventos que ali estão registrados. Porém, por meio de pesquisa, nós podemos extrair algumas informações que corroboram com as informações bíblicas. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Eliezer Guedes e estou hoje aqui para compartilhar com vocês o 15º estudo da série A Idade do Homem na Terra. Mas antes de começar o nosso estudo, eu já peço que você se inscreva no nosso canal e ao final do vídeo deixe o seu like e nos ajude a divulgar esse estudo. Essa série de estudo está baseada no meu livro A Idade do Homem na Terra, que pode ser adquirido por meio do site eliezerguedes.com.br ou pelo WhatsApp 61983852289. Sendo assim, vamos ao nosso 16º estudo, Adão, a raiz de todos os povos. Como nós vimos no estudo anterior, Adão e Eva foram criados por Deus e geraram vários filhos e filhas, dos quais não há registro de seus nomes, exceto 3, Caim, Abel e Sete. Vamos ver a referência de Gênesis capítulo 5, versículo 4, que nos diz o seguinte: e foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então, a Bíblia não nos diz quantos filhos Adão e Eva geraram, mas diz que gerou filhos e filhas. Então, a partir dos casamentos entre os filhos de Adão, as famílias foram aumentando e os povos foram sendo formados. Note que no início de tudo, ainda não havia proibição do casamento entre os irmãos, visto que nessa primeira fase da história humana, não havia condição nenhuma de cumprir a ordem divina de crescer e multiplicar somente com o casal Adão e Eva. Então foi necessário que os irmãos se relacionassem entre si. Posteriormente, quando a terra já estava bem habitada, então Deus proibiu tal relacionamento, conforme a gente lê lá em Levíticos capítulo 18, versículo 6, que diz o seguinte: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Então agora a terra já estava popularizada, estava populosa e agora Deus proibiu que houvesse esse relacionamento entre os irmãos. Porém, lá no início, não tinha como só Adão e Eva encher a terra, crescer e multiplicar. Foi necessário que os seus filhos se relacionassem entre si. Dessa forma, nós vamos ver que todos os povos existentes no mundo, eles descenderam de Adão. Algumas pessoas até tentam mostrar que não foi bem assim. Contudo, a gente vai ver que como é que a gente pode provar que todas as pessoas que existem no mundo hoje são descendentes de Adão? Porque os judeus, eles deixaram o registro da sua árvore genealógica que comprova essa origem. Infelizmente, não temos árvore genealógica registrada de outros povos. Nós sabemos que tivemos povos antigos, como os cananeus, os egípcios, os sidônios, os aborígenes, os girarros, os mesopotâmios, os maias, os incas, os gregos e muitos outros povos. Mas, infelizmente, eles não deixaram o registro da sua árvore genealógica. Somente os judeus deixaram a sua árvore genealógica. Por isso é que nós podemos agora fazer a contagem cronológica do tempo do homem na terra a partir dos registros bíblicos. Os povos que existiram no passado, eles deixaram o registro do seu modo de vida, do seu cotidiano, da sua cultura, porém não deixaram o registro das suas origens e das suas ancestralidades. Enfim, a sua árvore genealógica. A origem dos primeiros seres humanos se deu na região conhecida como Mesopotâmia. Já temos estudos que provam isso e a Bíblia também ela nos dá as referências, conforme descrito lá no livro de Gênesis,
e confirmado por arqueólogos por meio de vestígios encontrados nessa região. Então, Adão e Eva foram criados e colocados em um jardim denominado Éden. Onde ficava esse jardim denominado Éden? As coordenadas estão descritas na Bíblia, onde registra que esse jardim ficava entre os rios Pison, Dion, Tigre e Eufrates. Hoje, nós só temos 2 rios daquela época. Nós temos ainda o registro do Tigre e do Eufrates, que fica situado na zona da Mesopotâmia, atualmente região do Iraque. Vamos ver o que diz lá, Gênesis capítulo 2, versículo 8, versículo 10, 11, 13 e 14, que nos diz o seguinte: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Então a Bíblia nos dá as coordenadas de onde ficava o jardim do Éden. Mas com o aumento da população sobre a terra, os povos antigos passaram a querer expandir os seus territórios. E com isso, eles saíram, fazendo conquista de outros povos para tomar-lhes as terras, os bens e trazer escravos para os seus serviços. Quando um povo conquistava outra nação ou povoado, então eles invadiam as cidades inimigas, incendiavam casas, palácios, e na destruição nessa destruição os seus registros iam juntos, a sua história iam junto, o que não exclui da descendência adâmica. Dessa forma, os registros genealógicos mencionados neste estudo têm como fonte o povo hebreu, cuja origem iniciou com a descendência de Abraão e perdura até os nossos dias. Os hebreus eles tiveram cuidado de relacionar toda a sua árvore genealógica, a fim de deixar registrada a sua origem e a sua história, não somente até Abraão, o pai dos hebreus, mas até Adão, o pai da humanidade, coisa que não encontramos com nenhum outro povo. Então, só por meio da Bíblia, escrita pelos hebreus, nós temos como mensurar a árvore genealógica humana, tendo como princípio Adão, que veio de Deus, conforme está registrado lá pelo escritor Lucas, o médico e historiador. Em Lucas capítulo 3, versículo 38, a Bíblia nos diz o seguinte: e Cainã de Enos, e Enos de Sete, e Sete de Adão, e Adão de Deus. Se nós formos ler o capítulo todo de Lucas, no capítulo 3, a gente vai ver toda a ancestralidade de Jesus, e a gente vai ver a origem de todos os povos. O livro de Gênesis, ele nos mostra 2 grandes ícones que deram origem aos povos. Quais foram esses 2 grandes ícones? Adão e Noé. E dentre os filhos de Adão, nasceu Sete, de cuja descendência nasceu Noé, muitos anos depois. Então, para nós tomarmos uma árvore genealógica, é necessário que a gente não venha abrir um leque. Por exemplo, na minha família, se eu quiser conhecer a minha árvore genealógica, eu tenho que subir para o meu pai, o meu avô, o pai do meu avô, e assim vai. Eu não posso contar com os meus irmãos, meus tios, nem os outros parentes, porque senão a gente se perde na árvore genealógica. É necessário que haja uma linha reta, para que a gente chegue até o que deu origem àquela família. Então, no livro de Gênesis, a gente vai ver que o filho de Adão, que foi tomado como base, foi justamente Sete. Então, sendo assim, a primeira referência de linhagem genealógica tomada neste estudo será a partir de Sete. Além deste,
Adão gerou outros filhos e filhas, os quais deram origem a outros povos. Conforme Gênesis capítulo 5, 1 a 32, foi construída a árvore genealógica de Adão até Noé. Por exemplo, se nós pegarmos, se você puder acompanhar na Bíblia, vai ver o seguinte, que Adão gerou Sete, Sete gerou Enos, Enos gerou Cainã, Cainã gerou Maalalel, Maalalel gerou Jared, Jared gerou Enoque, Enoque gerou Matusalém, Matusalém gerou Lameque e Lameque gerou Noé. Então, vimos os dois grandes ícones, Adão e Noé. Isso tudo numa sequência vertical e sempre seguindo naquela mesma, esquecendo os colaterais, sempre seguindo um filho do outro. Então, de Adão até o nascimento de Noé, passaram-se 1056 anos, conforme a gente vai ver na nossa cronologia bíblica, em estudos mais à frente. E em razão do crescimento da maldade dos seres humanos, porque os seres humanos cresceram, se multiplicaram e se tornaram maus, Deus resolveu exterminar a humanidade que havia criado, vindo a deixar de fora somente a família de Noé para dar continuidade ao seu projeto inicial. Lembra que lá atrás, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus falou que da semente da mulher nasceria o Salvador? Pois é, então quando chega nos dias de Noé, Deus separa a família de Noé e todas as outras pessoas pela face da terra que existia foram exterminados pelo dilúvio. E agora quem entrou na arca? Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, num total de 8 pessoas. Então lá o primeiro casal era apenas 2, que desses 2 deu origem a vários povos. Agora, da família de 8 pessoas, agora deu origem a outras gerações, outros povos. Então todos os povos anteriores a Noé pereceram no dilúvio. Sendo assim, a segunda linhagem genealógica, tomada como referência nesse estudo, será a descendência de Sem, que era filho de Noé. Por quê? Porque todos os seres humanos morreram lá por ocasião do dilúvio. Noé teve outros filhos, teve também Cã e Jafé. Esses 2 filhos geraram ou deram origem a outras nações. Porém, para ter uma linha cronológica precisa e completa, é necessário seguir uma sequência genealógica em linha vertical, somente com os descendentes diretos, sem levar em consideração os irmãos e os outros colaterais. Nós temos que seguir sempre vendo os pais, os filhos, os netos, os bisnetos e assim por diante. Assim a gente segue numa linha vertical. Então, Gênesis capítulo 10, versículo 1, nos diz o seguinte: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Mesmo depois do dilúvio, aí começaram a ver o crescimento, ou seja, os filhos de Sem, de Cã e Jafé, geraram outros povos, que a gente vai falar mais à frente ainda. Então, assim ficou construída a sequência da árvore genealógica, começando por Noé, passando por todos os seus descendentes, ao longo do Velho Testamento e chegando até Jesus. Como é que fica essa sequência? Quando a gente lê lá Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 28, a gente vai ver que a sequência agora ficou assim: Noé gerou Sem, e depois veio Arfaxade, Cainã, Selá, Éber, Faleque, Ragaú, Seruque, Nacor, Terá, Abraão, Isaque, Jacó, Judá, Farés, Esrom, Arni, Admin, Aminadab, Naasson, Salá, Boaz, que foi aquele que casou com a
Ruth, Obed, Jefé, Davi, o grande rei Davi, Natã, Matatá, Mená, Meleá, Eliaquim, Joanã, Juvé, Judá, Fimeão, Levi, Matã, Jorim, Eliezer, Josué, Elmadã, Covã, Adi, e por aí vai, até que chega, né, em Juvé, que era o pai de Jesus na terra, que embora ele não fosse o pai legítimo, e Jesus. Então, o escritor e historiador e médico Lucas fez questão de pegar toda a genealogia de Jesus até Noé. Mas para que eu estou falando isso? Para você ver que foi tomado numa linha vertical. De posse disso, nós vamos ver que de Adão até Jesus passaram-se 3.896 anos. Então, inicialmente, Deus havia ordenado a Adão para que ele pudesse crescer, multiplicar e encher a terra. Eles cresceram, multiplicaram e encheram a terra, mas aí a maldade do homem fez com que Deus providenciasse o dilúvio. E Deus volta a dar essa mesma ordem para Noé, a fim de que o seu propósito de reprodução humana permanecesse. E a partir dessa família, surgiram os demais povos. Quais foram os povos que surgiram, né, depois de Noé? Foram os egípcios, os cananeus, os assírios, os jebuseus, os filisteus, os persas, babilônios, gregos e outros mais. Vamos ver o que diz Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, baseado nessas informações, nós podemos afirmar que nos nossos dias não existe nenhum povo que não seja descendente de Noé. Logo, não existe hoje na face da terra nenhuma civilização que tenha mais de 4.264 anos, porque este é o tempo decorrido do dilúvio até o ano de 2024. Então, a gente vai ver que algumas pessoas ficam especulando que tal povo tem 10 mil anos, outro tem 15 mil anos, tem 5 mil anos. Isso, infelizmente, é tudo especulação. Então, qualquer menção a um povo com idade superior a esta, de 4.264 anos, no ano de 2024, é mera especulação, porque todos os povos anteriores ao dilúvio, eles foram extintos. Só sobrou Noé e sua família. E só essa família que deu prosseguimento ao mandamento de Deus, de crescer, multiplicar e encher a terra. Então, conforme a pesquisa apresentada anteriormente, nós podemos ver que Adão é a origem de todos os povos. Porém, como entender tanta miscigenação? Você pode perguntar. E se todos vieram de um mesmo homem e de uma mesma mulher, como é que pode ter tanta miscigenação? Então, de acordo com os estudos apresentados pelo professor Adalto Lourenço, nós vemos que todas as espécies de animais criados por Deus foram dotados de material genético suficiente para haver variação de raças, sem que fosse preciso haver variações de espécie. Da mesma forma, isso também acontece com relação ao homem, o que a ciência moderna chama esse conceito de reserva genética. Deus já criou o ser humano com essa reserva genética, e é por isso que o cruzamento de um homem com uma mulher, ele vai gerar um outro ser humano, né, com mistura de um com outro. Essa reserva genética é que faz que haja essa miscigenação. Em 1975, o Dr. Thomas Fitzpatrick apresentou um estudo demonstrando que essa reserva genética ela é capaz de produzir variações no tipo e na cor da pele, bem como da cor dos cabelos e dos olhos. Segundo esse estudo, nós temos 46 pares de cromossomos, dos quais 23 são herdados do pai e 23 são herdados da mãe. Por isso é que nós damos a
essa miscigenação de povos pelo mundo. Nós temos o negro, o índio, nós temos o pardo, o mameluco, o europeu, nós temos o oriental e por aí vai. Então, de acordo com essas características dos pais, elas são vistas nos filhos, como no formato dos olhos, algumas características da face e outros mais. Por isso que às vezes a gente vê algumas pessoas que você olha assim, parece com o pai, parece com a mãe, porque a gente vai ver sempre esses traços. Então, devido a isso, é possível haver a recombinação, onde existe a possibilidade de ver qual a porcentagem de um filho ou de uma filha nascer com os olhos verdes ou castanhos, cabelos ruivos ou loiros, e assim por diante. Sendo assim, a cor da pele também é resultado da recombinação do material genético do pai com o material genético da mãe. Outra informação relevante que a gente vai ter é que todos nós temos em nossos corpos organelas chamadas mitocôndrias que existem no nosso DNA. Esse DNA mitocondrial é passado de uma geração para outra somente pela mãe. A doutora Rebeca, do Departamento de Biologia da Universidade da Califórnia, estudou o DNA mitocondrial de 147 indivíduos, das 5 populações geográficas do nosso planeta, e concluiu que todos esses indivíduos, representantes de todos os grupos de seres humanos, possuíam um DNA mitocondrial idêntico. A conclusão foi óbvia. Todos os seres humanos vieram de uma única e mesma mulher. Não existe dúvida sobre este fato científico. O que eu acabei de falar para vocês foi extraído de Gênesis 1 e 2, de Adalto Lourenço, da editora Fiel, da edição de 2011. Baseado nisso, Gênesis capítulo 3, versículo 20, nos diz o seguinte: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. Lembra que acabamos de falar a referência de que Eva foi a mãe de todos os seres humanos? Ou seja, todos os seres humanos nasceram de uma única mulher. E quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 3, 20, a própria ciência vem corroborar com o que a Bíblia já falava. Então, no próximo estudo, nós veremos sobre os filhos, como os filhos de Adão cresceram, e a índole má de Caim. Espero que esse estudo tenha lhe trazido algum subsídio teológico acerca de quando começou a contagem do homem na terra e por que nós temos tantas pessoas, tanta miscigenação no meio das pessoas. Que Deus abençoe você grandemente e espero vê-lo no próximo estudo.